A Venezuela do Sul é logo ali. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Parece que no fundo do poço da Argentina sempre há um alçapão. A situação econômica no país vizinho, que já estava ruim há algum tempo, não para de piorar. Nos últimos meses, temos visto uma sucessão de más notícias vindas da Argentina, no que se refere ao campo econômico. Por mais que Alberto Fernandes, o presidente argentino, e poste de Cristina Kirchner, insista em culpar a tudo e a todos pelos problemas econômicos do país, o fato é que, como sempre, foi a ação estatal que jogou o país dos hermanos no buraco financeiro, do qual a Argentina dificilmente conseguirá sair. As interferências estatais na economia, que sempre foram praxe no país, afinal de contas estamos falando de um integrante da América Latina, aumentaram vertiginosamente por ocasião da crise sanitária pela qual o mundo passou. Desde o início da crise, o governo argentino decidiu, entre outras coisas, congelar o preço da carne bovina após ter proibido sua exportação meses antes, dificultar a aquisição de dólares por empresas e cidadãos e congelar preços de mais de 1.000 itens por 60 dias. O resultado, como era de se esperar, foi exatamente o oposto daquele supostamente desejado pelo governo. Os preços não pararam de subir e a pobreza no país só fez aumentar. Agora, o problema da inflação castiga cada vez mais o povo argentino. Lembrando que, apenas para facilitar o argumento, estamos utilizando a definição estatal de inflação, ou seja, aumento generalizado de preços. Tal problema aflige os argentinos há muito tempo. Afinal de contas, já são 16 anos consecutivos com taxas de inflação na casa dos 2 dígitos naquele país. Para este ano, a taxa projetada para a inflação é de inacreditáveis 65%, o maior valor desde 1991, muito acima do inicialmente esperado, o que aproximará a taxa argentina do índice de inflação venezuelano, estimado em 70% para 2022. Sim, a Argentina, oficialmente, está se tornando a Venezuela do Sul. Mas, como sempre, a coisa pode piorar. A Argentina possui, atualmente, a maior taxa básica de juros do mundo, com inacreditáveis 47% ao ano, mais que o dobro do segundo colocado, a Rússia, mesmo esta gastando rios de dinheiro com a injusta guerra na Ucrânia e sofrendo devidamente diversas sanções econômicas. O efeito disso é um castigo para os empreendedores, que precisarão pagar cada vez mais caro para financiar seus próprios investimentos. Países com altas taxas de juros podem até ser um paraíso para os rentistas, mas são um inferno para quem quer empreender e gerar valor para a sociedade. Contudo, a culpa do desastre econômico argentino, que já é comparável à tragédia venezuelana, não é do governo. Bem, pelo menos é isso que afirma o presidente Alberto Fernandes, que já terceirizou sua responsabilidade sobre a questão econômica do país diversas vezes. Afinal de contas, como diria Homer Simpson, a culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser. O presidente argentino, por exemplo, já culpou os patifes pelos altos índices de inflação observados no país. Segundo Fernandes, a inflação não tem outra explicação a não ser a especulação de um grupo de patifes que querem aproveitar o momento para obter lucros em detrimento dos argentinos. Não se trata de um problema de emissão monetária. Os patifes, como você imagina, são os empresários e comerciantes que, dada a brutal desvalorização do peso argentino, precisam reajustar com frequência os preços dos alimentos. Embora a máquina de imprimir moeda continue funcionando a todo vapor no país, o poste de Cristina Kirchner afirma que a culpa pela situação se deve à fixação de preços nas mãos de poucos operadores. E se pode parecer um alto grau de cinismo, o maior responsável pela inflação argentina culpar o setor produtivo da sociedade por esse fenômeno monetário, talvez seja interessante lembrar que Alberto Fernandes também já culpou forças do outro mundo pela inflação. Ou, nas palavras do presidente, há diabos que aumentam os preços e é preciso fazê-los entender. Certamente, o presidente argentino não se referia ipsis literis a seres preternaturais, mas sim a forças econômicas muito conhecidas, que em uma situação de inflação galopante já prevêem a inflação futura, aumentando o preço antecipadamente. Esse, sem dúvidas, é o ingrediente final para a receita da hiperinflação, e nós brasileiros sabemos disso muito bem.
Mas não, a culpa dessa situação não é dos patifes, nem dos diabos. A culpa é, como não poderia deixar de ser, do governo argentino. Apesar do que personalidades curiosas possam afirmar, e cito aqui pessoas como Elias Jabbour, suposto expert em China, e que recentemente disse, em um famoso podcast, que imprimir mais dinheiro não causa inflação, o fato é que a inflação é um fenômeno monetário causado pelo aumento da base monetária, e o aumento generalizado de preços é apenas seu efeito mais visível. Ou seja, se o governo imprime mais dinheiro, temos mais dinheiro em circulação na economia para a mesma quantidade de bens e serviços. O resultado final disso será que todos os preços praticados no mercado tenderão a subir. A solução para esse problema envolve, necessariamente, o fim da emissão descontrolada de moeda por parte do Estado. Isso não fará os preços diminuírem, mas reduzirá a possibilidade de que aumentos generalizados aconteçam futuramente. Os preços serão mantidos em patamares altos, mas irão interromper a tendência de alta. Porém, essa que é a única solução viável para o problema econômico argentino é justamente aquela que nunca foi adotada por seu governo. Basta analisar o gráfico do M1 da economia argentina, agregado que indica a quantidade de papel moeda em circulação em uma economia, somada à quantidade de dinheiro mantida em depósitos à vista. O gráfico nunca cessou de subir, mas o fato é que a partir dos anos 2010, seu crescimento foi substancialmente mais acelerado. Porém, do início da pandemia para cá, o valor do agregado M1 aumentou quase 3 vezes, o que significa que o governo argentino despejou na economia quase o dobro do dinheiro que existia no início de 2020, em um período de tempo de apenas 2 anos. Me diga, tem alguma chance disso não se reverter em uma total catástrofe econômica? Não existe fórmula mágica para a geração de riqueza. É apenas a liberdade econômica, ou seja, liberdade para empreender e para enriquecer, que permite a um povo vencer uma história de pobreza e restrições e se tornar rico e próspero. Exemplos não faltam mundo afora, mas inúmeros especialistas insistem em dizer que apenas a pesada intervenção estatal, chamada de forma eufemística de desenvolvimentismo, poderá fazer um país pobre se tornar rico. Não, um governo não é capaz de enriquecer o povo. O máximo que ele poderá fazer é atrapalhá-lo pouco, e em muitos casos, isso foi o suficiente para permitir que a população prosperasse ao longo dos anos. O contrário, porém, não é apenas possível, como é inevitável. Se, por um lado, a não interferência estatal na economia é o que possibilita o enriquecimento de um povo, por outro lado, quanto maior for tal interferência, mais pobre o povo se torna. E, como alguém que tenta apagar um incêndio atirando ainda mais gasolina ao fogo, ou como um alcoólatra que tenta se curar do vício bebendo mais e mais garrafas de cachaça, o Estado tenta corrigir as distorções econômicas que ele próprio causou, causando ainda mais distorções. O resultado disso não poderia ser outro: mais pobreza, mais miséria, mais destruição econômica. O povo argentino sofre cada vez mais com a desastrosa condução econômica realizada por Alberto Fernandes e sua trupe. O topônimo argentino, que pouco mais de 100 anos atrás era sinônimo de homem rico na Europa, será em pouco tempo sinônimo de pobreza e miséria, tal como pensamos hoje quando ouvimos o termo venezuelano. A grande tragédia argentina não é o seu povo, nem a quantidade de recursos naturais de que dispõe, ou qualquer outro aspecto natural. A grande tragédia que castiga o país e seu povo é o fato de que, como é comum por estas bandas, seus governantes acreditam serem investidos de um poder e de uma inteligência tais que a prosperidade econômica de seus governados depende apenas de suas sábias decisões. Milton Friedman afirmou, certa vez, que o Estado faria faltar areia no deserto em 5 anos, caso ficasse responsável pela administração do Saara. Podemos também afirmar, parodiando o economista da Escola de Chicago, que o governo argentino faria faltar tango no país se decidisse criar um Ministério da Dança. O fato é que não há qualquer perspectiva de melhora econômica para nossos vizinhos hermanos. A tendência é que o governo apenas reinicie o ciclo de interferências, derrubando ainda mais o valor de sua moeda e tornando sua população mais pobre. E nem patifes e nem diabos são os responsáveis por essa tragédia. A responsabilidade é por inteiro do Estado, e quem confia sua riqueza ao Estado terminará falido.
Por isso, para os argentinos, parece haver apenas uma luz no fim do túnel, e ela passa por uma moeda livre da ação estatal. Enquanto o peso argentino afunda cada vez mais, moedas como o Bitcoin podem ser uma alternativa mais viável para uma nova Argentina. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!